Vigília Noturna. Relato real de terror de um coveiro. Meu nome é Marcos e trabalho como coveiro no cemitério de uma pequena cidade do interior de São Paulo há mais de 20 anos. A maioria das pessoas evita o cemitério por medo ou superstição, especialmente à noite. Mas, para mim, tornou-se um lugar de rotina e até de certa paz. No entanto, uma noite em particular mudou completamente a minha percepção desse silêncio. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava fazendo minha ronda habitual, verificando se todos os portões estavam trancados e se não havia nenhuma violação dos túmulos. Algo raro, mas que já havia acontecido no passado. A lua estava cheia, banhando todo o cemitério com uma luz prateada que criava sombras longas e estendidas pelas lápides e estátuas. Conforme eu caminhava pelo setor mais antigo do cemitério, ouvi um som que não era típico das noites por lá. Era um tipo de arrastar de pés sobre a terra e a grama, como se alguém estivesse tentando se mover furtivamente. Inicialmente, pensei que pudesse ser algum animal, mas o som era demasiadamente pesado para isso. Meu coração acelerou, e a atmosfera tranquila se transformou em uma de alerta. Aproximei-me da origem do som com minha lanterna em mãos, tentando identificar o que ou quem estava ali. Quando a luz iluminou a área, vi uma figura curvada sobre uma das sepulturas recém-fechadas. A figura estava tão concentrada em cavar com as próprias mãos que não notou minha aproximação. Hey! Gritei, esperando assustar o intruso e fazê-lo correr, mas ele não se moveu. Lentamente, a figura se virou e o que eu vi me deixou paralisado. Não era um vândalo ou um ladrão de túmulos, mas um homem idoso, com o rosto marcado pelo tempo e olhos que refletiam uma profunda tristeza e desespero. Ele olhou para mim com um olhar suplicante. "Eu só quero ver ela mais uma vez, por favor." Ele murmurou com uma voz quebrada. A lápide na qual ele cavava era de sua esposa, falecida há apenas uma semana. O desespero do homem em estar perto dela mais uma vez era palpável, e por um momento, todo o medo que eu sentia se transformou em compaixão. Ajudei o homem a se levantar e insisti para que ele me acompanhasse até a saída. Ele resistiu no início, mas depois de algum tempo conversando, consegui convencê-lo a ir para casa e respeitar o descanso de sua esposa. Aquela noite ficou gravada na minha memória como um lembrete de que, por mais que eu conheça os cantos e segredos do cemitério, sempre haverá aspectos humanos que são muito mais profundos e complexos. Ecos do passado. História de terror ao som de chuva no cemitério. Meu nome é Rafael e sou coveiro no cemitério municipal de uma cidade histórica no interior do Rio de Janeiro. O trabalho noturno sempre traz uma atmosfera única, principalmente quando você está cercado por histórias antigas e lendas urbanas que muitos afirmam ser verdadeiras. Mas em todas as noites que trabalhei, nenhuma foi tão inquietante quanto a que aconteceu no início do mês de março, durante uma forte tempestade. Naquela noite, o vento uivava entre as árvores antigas e os túmulos de pedra, e a chuva caía pesadamente, tornando cada passo meu um desafio. Eu estava realizando minha ronda noturna, uma tarefa necessária para garantir que tudo estivesse em ordem e que não houvesse nenhuma violação dos túmulos, especialmente naquela época do ano, quando ocorrências estranhas tendem a aumentar. Conforme caminhava pela ala mais antiga do cemitério, onde figuras ilustres da cidade estavam sepultadas, ouvi um som estranho que se destacava acima do barulho da tempestade. Era uma espécie de canto, ou talvez um lamento, vindo de uma das maiores criptas. A princípio, pensei que minha mente estivesse me pregando peças. Porém, à medida que me aproximava, o som se tornava mais claro e nítido. Armado apenas com minha lanterna e uma sensação crescente de ansiedade, dirigi-me à cripta de onde emanavam os sons. Ao chegar lá, o canto parou subitamente, substituído por um silêncio opressor que parecia consumir todo o ambiente ao redor. Apontei a lanterna para a porta da cripta, meio esperando que algo ou alguém saltasse para fora das sombras. Com um suspiro profundo, reuni coragem suficiente para abrir a porta. O interior da cripta estava surpreendentemente seco e intacto, apesar da idade do túmulo e da tempestade lá fora.
No centro, havia um caixão antigo, elegantemente esculpido, com o nome de uma das famílias fundadoras da cidade. Foi então que ouvi novamente o som, desta vez claramente vindo de dentro do caixão. O som era suave e melódico, quase como uma antiga canção de ninar, mas carregava uma tristeza que gelava o sangue. Contra todos os meus instintos, aproximei-me e, com uma hesitação tremenda, levantei a tampa do caixão. Dentro, não havia nada além de velhos ossos e um pequeno medalhão que parecia ter sido deixado lá recentemente. O medalhão estava aberto e dentro dele havia uma minúscula caixa de música, ainda tocando sua melodia melancólica. Peguei o medalhão, examinando-o sob a luz da lanterna. De repente, uma sensação de tristeza avassaladora me envolveu, como se o objeto carregasse consigo as emoções de quem o tinha deixado ali. Coloquei o medalhão de volta, fechei a tampa do caixão com cuidado e saí da cripta, ainda abalado pelo que tinha experimentado. Nos dias seguintes, minha mente não conseguia esquecer o som da caixa de música. Investigando a história da família sepultada naquela cripta, descobri que havia sido uma jovem mulher, famosa por sua voz encantadora e seu trágico destino precoce. A lenda diz que ela costumava cantar para os mortos, na esperança de que sua voz pudesse confortá-los em sua eterna vigília. Desde aquela noite, nunca mais ouvi a canção da cripta, mas sempre que passo por ela durante minhas rondas, sinto uma calma estranha, como se estivesse sendo observado por olhos cheios de gratidão e tristeza. Essa experiência me ensinou que, mesmo no silêncio dos mortos, ecos do passado podem ressoar de maneiras que nunca esperamos. A Última Guarda. Conto de terror no cemitério. Meu nome é Thomas e trabalho como coveiro em um cemitério de uma cidade costeira no nordeste do Brasil. Este trabalho me colocou frente a frente com muitas histórias, algumas tristes, outras misteriosas e algumas poucas verdadeiramente assustadoras. A mais inquietante de todas aconteceu numa noite quente de verão, quando o ar estava tão pesado que parecia difícil de respirar. Era um daqueles turnos de vigília que fazemos quando há uma previsão de chuva forte para garantir que as sepulturas mais antigas e vulneráveis não sejam comprometidas. O cemitério estava silencioso, com apenas o som ocasional dos galhos balançando com o vento que precede uma tempestade. Perto da meia-noite, comecei a fazer minha última ronda pelo setor mais antigo do cemitério, onde os mausoléus imponentes se erguem como monumentos do passado. Foi então que notei uma luz fraca vindo de um dos mausoléus mais distantes, um local que supostamente deveria estar trancado e inacessível. Com minha lanterna em mãos e um sentimento crescente de curiosidade misturado com uma pitada de receio, caminhei em direção à luz. Ao me aproximar, percebi que a porta do mausoléu estava entreaberta, o que era estranho, pois eu mesmo havia verificado todas as trancas mais cedo naquela noite. Empurrei a porta lentamente e o que vi dentro foi uma cena que nunca esperava presenciar. Havia velas acesas por todo o lugar, iluminando o interior com uma luz trêmula e fantasmagórica. No centro, diante de um caixão antigo, havia uma figura vestida com longas roupas pretas, de costas para mim, aparentemente absorta em algum tipo de ritual. "Quem está aí?" Minha voz soou mais firme do que eu realmente me sentia. A figura parou o que estava fazendo e se virou lentamente. Era uma mulher de idade avançada, com os cabelos brancos soltos sobre os ombros e os olhos escuros fixos em mim. Ela não parecia assustada ou surpresa com minha presença. Ao contrário, havia uma calma perturbadora em seu olhar. "Estou dando a ele a guarda que prometi", ela disse com uma voz que era tanto suave quanto firme. "Esta noite, ele pode finalmente descansar." Antes que eu pudesse processar completamente suas palavras ou perguntar mais, ela passou por mim e saiu do mausoléu, desaparecendo na escuridão do cemitério. Olhei para o caixão, sobre o qual ela havia colocado um pequeno medalhão e algumas flores frescas. Não havia sinais de vandalismo ou desrespeito. Ao contrário, tudo parecia feito com um cuidado e reverência profundos. A mulher nunca foi vista novamente.
e ninguém na cidade pôde identificá-la a partir das descrições que dei. Mas desde aquela noite, sempre que passo por aquele mausoléu, sinto uma paz inexplicável, como se realmente algo ou alguém tivesse encontrado o descanso prometido.